Boa tarde, amigo da internet. Boa tarde, família Pax. Estamos aqui ao vivo dando continuidade a mais este canal da Fraternidade Pax Universal, trabalho dirigido por Carmen Balesteiro, para divulgar as irradiações e orientações do plano espiritual, as mensagens dos mestres e melhor qualidade de vida, arte e bênçãos para todo o planeta Terra. Hoje nós vamos entrevistar o bem-amado Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, discípulo da Grande Fraternidade Branca, ele é xamã crístico e dirige a Pax com a querida Carmen Balesteiro, com a Jane, a Heloísa La Sálvia e o Jordão. Ele vai estar falando sobre o Conde Saint-Germain. Forte o tema hoje. E eu queria aproveitar o momento para estar convidando vocês para o sacerdócio, as iniciações ao sacerdócio dos 7 raios cósmicos com a querida Heloísa La Salve e o Jordão Torres. Neste sábado agora vai estar acontecendo a iniciação ao raio dourado. Mais informações, dúvidas, por favor, dá uma ligadinha para a Laisa ou manda um WhatsApp para o WhatsApp da Pax, para o número da Pax, que a Laisa vai estar dando todas as informações, valores inclusive, condições, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver então se o Cleudio já está disponível. Opa, já achei aqui, que beleza. Graças a Deus. Boa tarde. Oi, Valquíria, como você está? Tudo bem? Ótimo e feliz com a sua presença hoje. Faz tempo Obrigado, que eu não te Valquíria. vejo pessoalmente. Obrigado. Eu também faz tempo que eu não vejo como está tudo aí. Mark, tudo bem? Tua mãe, tudo em ordem? Tudo ótimo, graças a Deus. Os Tudo em filhos, paz. os netos, tudo bem? Nossa, eu tô feliz. Vai chegar uma em julho. Minha Que netinha, bom. minha primeira neta chega em julho. Ótimo, fico muito feliz por você, então. Nossa, vó coruja. Vó coruja. Tem que arrumar Eu, um ima- babador. Tem que arrumar um eu babador para imagino, neném e outro para avó. eu imagino a dona Sloane como não deve estar, né? Sim. Então, seja bem-vindo, Cleudio. E Bueno, eu te chamo sempre de Bueno. Olha, eu estou honrada de estar aqui Que pelo é assunto isso? que está aqui mais perto de ouvir sair dos teus lábios, o Conde de Saint-Germain. Imagina, imagina. Mas antes de começar, Valquíria, eu estou um pouco afônico, porque hoje de manhã cedo eu comi algumas uvas e depois eu acabei tomando uma limonada e aí pegou um pouco a voz. Mas a gente vai tocar aqui conforme a gente conseguir, porque se você não escutar alguma coisa, daí você me avisa e eu mudo o tom da voz, tá bom? Ah, sim. E se Mas falhar antes, também, se falhar mas também a antes, internet, eu te dou um aviso, tá bom? ok. Antes de começar, então, eu gostaria de fazer uma oração, se você me permitir, Sim, é o nosso. porque eu gosto de fazer uma oração para o Arcanjo Miguel antes da gente iniciar qualquer trabalho, tá bom? Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção
e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos nossos erros e às nossas falhas. E que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja sempre a vossa verdade e que o vosso escudo seja o nosso anteparo para as más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que se cumpra, que se manifeste essa oração aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do Conde Saint-Germain. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é que nós sabemos muita coisa do mestre Saint-Germain. Agora, e o Conde, que na verdade foi vamos dizer assim, a sua última encarnação, e qual ele escolheu o nome para si, para que então ficasse conhecido na eternidade. Como que isso aconteceu? Será que isso aconteceu? Será que isso é só uma obra de ficção? Afinal de contas, o Conde de Saint-Germain, ele é fato ou ele é história? Muitos livros contam vários aspectos do mestre, mas poucos falam a respeito do Conde Saint-Germain. E como no dia 19 passado foi uma das encarnações que nós comemoramos como São José, e uma das encarnações do mestre Saint-Germain, eu achei que seria legal se a gente fizesse nessa semana ainda alguma coisa que nós falássemos sobre ele, para que nós tivéssemos a imagem do Conde mais acentuada em nossas mentes. Então, a verdade é a seguinte: ele existiu, ele de fato existiu. Nós temos uma comprovação histórica da presença do Conde de Saint-Germain. Ele é filho do Franz Leopold e da dona Ana Ressa, que era uma princesa prussiana. Mas, na verdade, ele teria nascido na Transilvânia, que hoje seria mais ou menos a Romênia. Ele teria nascido mais ou menos nesse aspecto histórico. Mas qual é a data de nascimento do Conde de Saint-Germain? Bom, aí a gente já começa a falar um pouquinho, entre aspas, do mestre Saint-Germain. Porque nós não temos essa data do nascimento. Embora nós tenhamos a data do casamento dos pais. Olha que engraçado. A gente tem a data do casamento dos pais em 1694, mas a data do nascimento dele já nós não temos. A gente já começa a envolver o Conde numa certa magia. A gente já começa a envolver ele numa coisa que nós não temos claro de que maneira ele surgiu, qual é a data do seu nascimento e se ele realmente nasceu nesse lugar, aonde os pais viviam e aonde os pais se casaram. Mas nós temos uma presença dele. Ele, na verdade, era o filho mais novo do casal. E quando seus irmãos foram todos presos e os seus pais passaram para o outro plano, ele foi criado por um duque e recebeu a incumbência de fazer todos os seus ensinamentos como tutor. E também gerir, vamos dizer assim, a sua fortuna, que tinha ficado única e exclusivamente só para ele. Então a gente começa a imaginar que realmente todo aquele dinheiro que ele acabou herdando,
assim que ele conseguiu a maioridade dele, ele acabou usufruindo de uma maneira tão peculiar que demonstra o que nós devemos também, às vezes, fazermos na nossa vida através do benefício de recebê-la. Porque ele foi viver uma vida totalmente diferente daquilo que se mostrava na época. Uma das primeiras coisas que ele fez, ele foi recebido pela corte de Veneza, que era uma cidade muito comercial na Itália, e lá ele foi recebido por um grande personagem e conselheiro político, e começou a ter uma influência tão grande na corte que, na verdade, as pessoas não sabiam como ele tinha aparecido na corte e qual a recomendação que o credenciava a ter tanta influência naquele majestoso casal que era, na verdade, o príncipe e a princesa daquela cidade-estado, aonde ele exercia tamanho vultuosidade em relação ao que acontecia naquela cidade. As pessoas não entendiam direito. Da onde veio esse homem? Como ele apareceu aqui? Como ele tem uma influência tão grande no príncipe e na princesa, a ponto de lhes dizer o que eles devem fazer e eles fazem. Isso não cabia naquela época. Se a pessoa não tivesse uma trajetória familiar daquela cidade dentro da sua árvore genealógica. Então as pessoas não sabiam de onde ele tinha vindo, por que ele tinha tamanha influência e por que ele estava gerindo aquela cidade-estado de uma forma como se ele conhecesse tão bem. A partir de certo momento, ele começou a receber uma oposição tão grande em cima, ele resolveu se ausentar voluntariamente, sem o pedido da princesa e sem o pedido do príncipe. E resolveu conhecer a Itália como um todo. E foi conhecer a Itália como um todo, conhecendo a Itália, como a gente costuma dizer, desde o salto da bota até o topo da onde está, na verdade, aonde a gente coloca um funil para a gente pôr os pés. Ele teve uma completa visão do que acontecia naquele momento que florescia toda a questão do iluminismo na Europa. E ele teve uma visão ainda maior. Ele começou a ter uma influência, já que ele tinha participado da corte de Veneza e tinha aprendido algumas habilidades diplomáticas nessa influência de governança naquela cidade-estado, que ele começou a fazer uma intervenção junto à Prússia e à Rússia. Prússia, para nós hoje, que é a Alemanha. A tal ponto que a diplomacia dele era tão grande entre um país e outro, para o remanejamento, para se encontrar a paz e os conflitos entre fronteiras que ambos os países tinham, que os dois países começaram a desconfiar dele como um verdadeiro espião. Os russos começaram a desconfiar que ele era um espião prussiano e os prussianos começaram a duvidar que ele era um espião russo, a tal ponto que a diplomacia dele era feita com tamanha habilidade que eles começaram a duvidar se o que eles estavam fazendo estava certo ou não, em buscar aquela paz. Estava muito redondinha as coisas, estava muito certinha as coisas. Quando ele percebeu que ele podia levar novamente, pela postura que ele estava fazendo, diplomática, entre os dois países, e que no acerto final havia desconfiança de um lado e de um outro, ele percebeu que ele poderia levar a um conflito.
Ele falou, não, eu não estou aqui para levar ninguém a um conflito. Eu vou me ausentar dessa diplomacia entre os dois países e vou para a França. E foi para a França. Veja bem, ele sai da Romênia, da Transilvânia, ele vai para a Itália, ele conhece muito bem a Itália, ele vai para a Alemanha, que é a Prússia, conhece muito bem a Alemanha, ele vai para a Rússia, ele conhece muito bem a Rússia, e já tem 3 países que ele forma através de um momento, vamos dizer assim, de juventude, mas que são focos políticos, do qual ele exerce uma influência muito grande, sem nenhum dos 3 lugares saber da sua árvore genealógica e de como ele surgiu fazendo esse trabalho mensurável entre 2 países e 2 nações poderosas da Europa naquela época. Muito bem. Ele se afasta da Prússia, ele se afasta da Alemanha e vai em direção à França. Chegando em direção à França, ele começa a perceber um novo movimento que está acontecendo na França, que é aquele movimento de revolução, na busca da fraternidade, da igualdade e da liberdade. No momento em que a evolução da Revolução Francesa está acontecendo, ele é um dos personagens que na história não aparece, mas existe uma ligação entre as suas virtudes, que ele propaga como mestre Saint-Germain, mas que dentro da Revolução aparece como foco central e título dessa Revolução, que é a fraternidade, a igualdade e a liberdade, que vem ser justamente as máximas de suas virtudes durante toda a sua maestria e o seu percurso. Ele não é citado nominalmente na Revolução, mas é percebido claramente a sua influência na Revolução. E tem um momento realmente conturbador, já nessa presença da época do reinado de Luís XV, que é quando a coisa pega mesmo para valer, que existe uma declaração da Maria Antonieta, que o conde aparece para ela, numa visita, enquanto ela está presa. Isso aparece no momento da história, que ela está presa e diz para ela que ela tem que estar preparada, porque ela vai deixar essa vida de uma forma abrupta, mas que ela teria todo o conforto necessário na sua passagem. Ele não diz para ela exatamente como isso vai se dar, nem o dia e nem a hora. Uma semana depois, Maria Antonieta é decapitada. E ela recebe esse aviso para que tenha um preparo, para que ela tenha espiritualmente as condições plenas de poder estar fazendo, vamos dizer assim, a sua passagem, preservando as suas aspirações e as suas esperanças para aquela vida que ela ainda estava. Diz que Maria Antonieta, a partir da presença e da visita do conde, que não se sabe como ele teve acesso à prisão e aos calabouços do reino, que ela ali teve a tranquilidade, a paz e a serenidade para poder enfrentar aquilo que viesse posteriormente acontecer na sua vida. Um outro momento muito significativo é quando se fala da Madame Pompadour, que ele a conheceu na corte de Versailles, durante esse período que a gente pode chamar de terror, que é uma coisa
em nenhum momento foi vislumbrado por ele quando da participação da Revolução Francesa, assim como aconteceu no mesmo período lá atrás, com o Mestre Jesus, que ele veio para fazer um determinado ensinamento através dos seus exemplos e mudar através da concepção da época, dos ensinamentos que até então se tinha, baseados nas leis de Moisés, e quando ele partiu, o que ficou consagrado foi a questão da paixão, do sacrifício do Mestre Jesus. A mesma coisa ocorre na Revolução Francesa, na época do terror. A Revolução era para ser pacífica e para ter como tema central a questão da fraternidade, que vai levar à igualdade desse planeta entre os seres humanos, através de uma igualdade, o qual isso levará todos nós à liberdade. Mas isso também não foi entendido, isso também não foi compreendido. E veio, então, a época do terror, onde praticamente o sinônimo daquela época foi traduzido numa palavra só: guilhotina. Isso o deixou muito transtornado, saindo de Paris e indo aos redores de Paris em busca de uma perspectiva mais social, de uma perspectiva mais científica, de uma perspectiva mais filosófica, do qual ele tinha interesse em trabalhar, já que o que ele tinha feito em Paris para fazer uma revolução mais digna não havia sido compreendida. E lá, se encontrando com a Madame Pompadour, ele é recebido e apresentado como Conde de Saint-Germain. Ela imediatamente, nos seus quase 80 anos, fala assim: mas eu conheci uma pessoa na minha juventude, quando eu tinha por volta mais ou menos de 20 anos, uma pessoa parecida com o senhor, que também se apresentou como Conde de Saint-Germain. Então ele fala para ela: não, mas sou eu mesmo. Ela, espantada, fala: mas não é possível. O senhor tem um aspecto de uma pessoa de 35 anos. Eu conheci aquela pessoa que já tinha 35 anos quando eu tinha 20. Era para o senhor ter aproximadamente 100 e poucos anos. Ele dá uma risadinha sutil, se afasta um pouco do momento e vai para outros castelos fazer a parte social dele. Até que ele chega a Chambord, que é um castelo que todos nós conhecemos, aonde até o mestre tinha uma ala, ele tinha um quarto que era só dele. E ele era recebido como, não um anfitrião, ele era uma pessoa e um personagem daquele castelo. E lá, desfilando, vamos dizer assim, junto à corte daquela região, foi apresentada a inúmeras pessoas que socialmente tinha uma árvore genealógica muito mais pesada do que a dele. E numa dessas presenças, ele começa a exibir toda a sua exuberância, porque a riqueza herdada quando jovem, após a passagem dos seus pais e a perda dos seus irmãos na prisão, todo aquele volume de dinheiro ele começou a usar em função daquilo que lhe permitia ser segundo a sua vontade. E ele se vestia muito bem. E uma das coisas que chamavam muito a atenção das pessoas, quando ele se apresentava, e que praticamente todos paravam no salão, aonde todos configuravam as suas riquezas, os seus bens e as suas posses,
ele sempre aparecia com um diamante reluzente no meio de todos, mostrando que a maioria das pessoas que estavam à sua volta talvez não fossem sequer merecedoras da presença dele. As suas fivelas dos seus sapatos eram de diamantes. A sua fivela do seu cinto era de diamante. Isso sem falar nos monogramas que às vezes ele usava em sua cobertura de jaqueta, ou como alfinete de lenços que ele usava no pescoço, com o seu monograma totalmente desenhado e bordado em diamantes. Então, ele era uma pessoa que não tinha como se passar desapercebidamente. Não tinha como fazer isso. E ele era muito galante. Ele tinha um pico de sedução que atraía muitas mulheres para ele, embora ele fosse respeitoso e nunca tenha passado em sua biografia que ele tenha sido casado ou que ele tinha contraído matrimônio ou que ele tenha tido filhos. Mas não existia uma mulher que não se rendesse ao seu encanto. Ele chegou uma vez a dizer para um grupo de pessoas que se reuniram junto a ele que essa sedução não vinha dele, que era muito da convivência que ele tinha de um amigo que era muito sedutor e que tinha ficado um pouco daquele perfume daquele amigo junto dele. E aí perguntaram, mas Conde, quem é esse seu amigo? Ah, a maioria de vocês, e ao redor das mulheres, conhecem de quem eu estou falando. Mas como, se o senhor não fala o nome? Quem será esse que tem esse perfume que o senhor exala, do qual o senhor diz que não pratica a sedução, e todos nós não conseguimos tirar os olhos do senhor? Não, eu não sou suficientemente humilde para dizer para vocês que esse meu amigo nada mais é, nada menos é do que uma pessoa que encanta todos vocês quando estão na presença dele. Porque se ele entrasse por aquela porta agora, vocês jamais estariam olhando para mim. Por mais que eu pudesse representar esse perfume que eu exalo e que vocês digam que eu tenho, ele chegaria aqui e tomaria o brilho dos seus olhos e o encantamento dos vossos corações. Por favor, Conde, conte para nós quem é esse homem, quem é esse ser. Ah, então eu falo, não porque vocês não o conheçam, mas porque vocês estão com aspirações e os seus olhos em mim. Mas veja que eu estou falando dele e que ele adentra o salão. Olhem para ele. Aí todas se viram olhando para o fundo do salão. E quem está entrando? Nada mais, nada menos do que Casanova. Casanova adentra o salão. Todas elas se voltam imediatamente para Casanova, se dirigem todas elas para Casanova, e ele termina esse breve relato dizendo, né, eu os avisei que assim que eu soubesse quem era, eles deixariam de sentir o meu perfume. Porque Casanova era o grande conquistador da época e todos conheciam, mesmo que fosse pelo nome e não fosse pessoalmente. Mas o fato é que enquanto ele estava narrando para as moças o tal fato dele ser sedutor, nada mostrava ou se dignava-se a intuir
que casa nova estaria naquele local? Esse é o grande ponto de interrogação. Nem ele mesmo sabia, mas ele anteviu, de acordo com o que ele estava falando, como se tivesse chamado a presença de Casanova. Uma vez que nós sabemos que Casanova era um sedutor, um namorador, mas nas cortes italianas. Nas cortes italianas. Ele estava na França. Ele estava na França. Então, é um momento que a gente tem que pensar como essas coisas aconteciam magicamente enquanto ele falava e discorria sobre alguns propósitos. Numa outra oportunidade, na corte de Blois, que é um outro castelo, onde ele estava, na região do Loire, ele começou a discorrer para certas pessoas que estavam em volta dele como ele tinha conhecido Maria e o Mestre Jesus. E que ele tinha conhecido essas pessoas de uma forma simples e humilde, com a presença daqueles todos que ainda chamavam de Jesus do Cristo. As pessoas começaram a achar que ele estava fora da sua razão normal. Porque como uma pessoa começa a contar uma história que, na verdade, ela não participou, ela não estava presente, como se estivesse naquele local, contando em detalhes o que tinha havido e ocorrido naquela época. A tal ponto de transcrever o casamento de Ana em Canaã, como sendo padrinho daquele casamento. As pessoas achavam aquilo um ponto de vista folclórico e de alguém que, na verdade, não podia estar falando de alguma coisa que teria que ter por volta, mais ou menos, de quase 2000 anos de existência. Como isso poderia ser? E com riquezas de detalhes sendo contadas numa outra corte. Além de tudo, e de toda a parte, a historiografia que ele tenha vivido, por volta de 1869, já que a data dele, como passagem desse mundo para outro, em Eichhardt, que deve ser uma cidade, pela própria pronúncia do nome, na Alemanha, tenha passado a sua passagem no dia 27 de fevereiro de 1769, em 1870, 70 e poucos, ele encontra Anne Besant, uma das maiores teosóficas que nós temos, né? Escritoras de vários livros, que teve aquela iniciação com o coronel Olcott, com Blavatsky, e ela o encontrou, dizendo que o conde se mostrava num aspecto jovem, num aspecto do seu limiar da vida, sem nenhum traço de velhice. Isso levou, naquele momento onde Eckhart tem a sua lápide, dizendo que ali tem alguém, e tinha o prenome de Conde de Saint-Germain, e não tem mais nada. Mas é encontrado com Anne Besant e tem outros encontros anteriores durante a passagem dele de um plano para outro. Isso só nos mostra que tanto em Chambord quanto em Blois,
no Vale do Loire, em outras regiões da França, ele tinha estudos não só de influência nas cortes, como havia acontecido na Itália, como havia acontecido na Alemanha, como aconteceu na Rússia, na própria França, e ali, no próprio vale, onde a sociedade e a riqueza imperava, mas ele também fazia os seus estudos. E a gente percebe que ali tem a presença da alquimia na vida dele. Com as suas experiências, ele é considerado um grande alquímico por tudo que ele havia revelado e mostrado também naquelas épocas. E as pessoas contam em seus relatos que o Conde de Saint-Germain ele era obcecado pelo rejuvenescimento. E ele buscava a imortalidade como uma verdadeira pessoa tenaz que era. Além dos seus descobrimentos que ele fazia e que ele contava para as pessoas, sem as pessoas entenderem, mas ficavam magnetizadas pela riqueza de detalhes que ele falava quando ele fazia suas viagens interplanetárias. As pessoas não entendiam. E ele falava, quando ele subia, através daquelas máquinas, ele ia vendo o planeta ficando pequenininho. Que o planeta ia ficando pequenininho e que ele sumia diante da imensidão, da escuridão, onde tudo parecia para ele que era luz. E essas riquezas de detalhe que ele ia contando, já que naquele tempo não tinha vídeo, não tinha televisão, não tinha rádio, as coisas eram transmitidas através de contos, através de histórias. Mas o que dava um magnetismo tão grande e a veracidade daquilo que ele falava eram os detalhes que ele contava. Porque não tinha a condição sequer daqueles detalhes serem aventados se a pessoa não tivesse vivido por aquela situação. Porque não teria como a própria imaginação levar a efeito a ficção daquilo que estava sendo contado e que posteriormente foi comprovado em 1959 através da presença do primeiro homem no espaço com Yuri Gagarin. Então, a gente vê que naquela época ele já mostrava uma coisa que no século XX iria se mostrar. Lá no século XVII já era mostrado uma coisa que 3 séculos à frente foi comprovado com aquilo que ele mostrava nas cortes. Então, o Conde, ele tinha uma aura de presença enquanto ele se apresentava como um verdadeiro rei sol, que, na verdade, tinha sido o nome de um rei anterior ao Luís XV, que era o Luís XIV, que foi um dos maiores reis da França, em termos daquele que ele havia propagado, vamos dizer assim, no reinado seguinte, que era a questão da fraternidade, da igualdade e da liberdade, em relação ao reinado do Luís XIV, que recebe o nome de Rei Sol. De Rei Sol. Bom, a gente começa a ver que o mestre Saint-Germain, de acordo com aquilo que ele falava, de possíveis vidas que ele tenha tido, e como às vezes a gente conhece e descortina algumas, como São José, como Colombo, Francis Bacon e outros que aparecem na historiografia do mestre, como um conde e a sua última, vamos dizer assim, encarnação, onde ele recebe a maestria e assume esse nome, sendo da sua última encarnação,
e todos os relatos históricos que a gente permeia e que a gente figura em algumas relações históricas de livros diferentes, como a Filosofia e outros que falam a respeito do Saint-Germain, a gente teria uma historiografia dele desde que ele foi um rei, um governante do Império de Ouro lá no Saara, que muito pouco é falado e descortinado dessa época, que remonta à Atlântida, que depois passa anteriormente pela Lemúria, que é o primeiro continente, aonde ambos continentes foram contemporâneos, que nós teríamos, daquele momento, até a presença, onde tem o registro da sua passagem em Eckhart, na Alemanha, em 27 de fevereiro, que ele teria um histórico de 4.000 anos. 4.000 anos. Entre tudo que ele falava, tudo que ele contava, e que era com riquezas de detalhes que ele informava as pessoas. E como ele tinha essa obsessão, através da alquimia, pelo rejuvenescimento e a imortalidade, a gente vai fazendo um apanhado e ele deve ter conseguido isso, na verdade. Ele conseguiu, alquimicamente, em primeiro lugar, se manter sempre jovem, embora as pessoas tenham reconhecido em épocas diferentes, ele, já com uma idade avançada, mas ele sempre da mesma forma, e a gente ter visto e como ele transita em épocas diferentes entre passado, presente e futuro, através de Anne-Besant, que recebe a visita dele, conversa com ele e recebe ensinamentos por parte dele. E a gente vai vendo também, em épocas diferentes, e até nas nossas, em alguns momentos, hoje, ou do século XX, ele tem se apresentado fisicamente para algumas pessoas também. Então, ele alcança o seu intento e mostra que para a humanidade, de uma forma, seja ela atual ou futura, que nós estamos caminhando de uma forma galopante para termos as condições que ele mesmo conseguiu e adquiriu, mas sobre outro prisma, sobre um outro vórtice, que é a questão espiritual, e não só científica, não só tecnológica, né? Não só emocional, mas que é, na verdade, um princípio espiritual, do qual você precisa compreender primeiro, para que ele possa descer ao seu físico, para que você tenha, então, a compreensão alquímica do que seria a imortalidade. Então, a gente vê que nós, hoje, como ele é o nosso Chohan do sétimo raio, mas, no fundo, ele é o avatar dessa era de Aquários. A novidade de ouro, junto com a sua consorte, a Mestra Pórtia, e sendo também Chohan do sétimo raio, a sua força, a sua energia, ela é totalmente concentrada de forma absoluta para que esse intento seja atingido de uma forma
dinâmica, de uma forma mais rápida. E é o que a gente vem sentindo desde o momento do seu entronamento, né? Do Conde Saint-Germain para a passagem do Mestre Saint-Germain, que é, na verdade, assume o seu entronamento, a sua coroação, a partir de 1º de maio de 1954. E a gente vê que nós não temos 100 anos desde que ele assumiu. E essa velocidade tecnológica que se deu em tão pouco tempo, que nem 70 anos ainda tem, entre tudo que nós já passamos e tudo que continua sendo obsoleto a partir do momento que há uma descoberta, uma invenção, e imediatamente se tem outra, muito mais evoluída, muito mais completa, muito mais dinâmica, e aquela automaticamente ela é tirada do nosso convívio e colocada num canto ou dentro do depósito, como se ela fosse só uma parte, uma fração da onde quer se chegar num tempo menor, num tempo mais rápido, que é a velocidade da energia, vamos dizer assim, da chama violeta, que consegue fazer a transformação e a transmutação na purificação de tudo aquilo que ainda não é perfeição. Eu vejo, então, a presença do Saint-Germain nessa época que nós estamos vivendo atualmente, não como uma coisa apenas do seu raio, do seu shuranato, vamos dizer assim. Nem mesmo da sua presença como hierárquica e avatar dos próximos 2000 anos. Mas eu vejo como uma bênção, uma graça para a humanidade nesse momento que todos nós estamos vivendo e que ainda, apesar de tudo isso que tem acontecido nas nossas vidas em menos de 70 anos, a gente não tenha se apercebido de qual instrumento nós temos em mãos para fazermos as mesmas coisas com nós. E a gente deixa passar esse tempo precioso, misturado e conturbado na tecnologia e nessas ferramentas que têm uma vida útil desse tamanhinho, perto daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. E nós somos presos nessa mesma ilusão. Enquanto que lá atrás, no passado, no presente e quiçá no futuro, a ilusão nos tem preso numa teia aonde não nos deixa enxergar qual é, na verdade, os nossos passos que temos que dar em relação aos seus ensinamentos e aos seus exemplos, que tão bem conhecemos, que são os passos do Mestre Jesus. Esses nós conhecemos porque está escrito. Os seus discípulos deixaram registrados. Está lá no livro sagrado. É só pegar o livro sagrado e ler os evangelhos. Ali estão os ensinamentos, ali estão os seus exemplos, para que você possa seguir uma estrada segura para uma redenção. O Mestre mostra isso através do presente que nós estamos vivendo. O presente, o instante, o momento que nós estamos vivendo. Não existe nada escrito. O que nós temos são relatos. Nós não temos compêndios. Ele não tem os discípulos. Ele mostra isso no presente, no instante e momento que nós estamos vivendo. E nós não conseguimos compreender. Nós precisamos, como
humanidade, seres humanos, conseguimos interpretar o instante, o momento vivido, e entendemos o que ele está nos dizendo para agora e como nós devemos agir agora. Não há necessidade mais de estarmos recorrendo a livros, a contos, a um momento que já foi no passado. Como todo o entulho tecnológico que foi criado também ficou nesse passado. E que as coisas que são criadas e manifestadas, elas são feitas por nós nesse presente, nesse instante e momento das nossas vidas. Como verdadeiros co-criadores daquilo que nós queremos para as nossas vidas agora. Assim como o setor tecnológico, o setor científico, o setor biológico, o setor espacial, e todos eles, em cada um desses segmentos, estão realizando, estão fazendo e compreendendo o seu momento, o seu instante presente. Enquanto que nós não estamos compreendendo. Nós estamos presos na ilusão do que é criado e mostrado para nós, no qual nós entramos. Enquanto cada um devia estar criando o seu instante e o seu momento presente para a sua realidade, na busca, não só dos seus sonhos, eu diria, não só na busca dos seus projetos, não só na busca dos seus desejos, mas, fundamentalmente, na busca do que vieram fazer, o porquê estão aqui, qual é o seu serviço em função, dentro de um propósito e de uma missão maior da qual você está inserido, que é o plano divino instaurado para o planeta Terra e seu espírito Gaia, para que ele possa ascender, se iluminar e, de fato, e assim de direito, se assentar junto ao Conselho da Confederação Intergaláctica que nós pertencemos. Esse é o plano maior, do qual ele está inserido e do qual ele tem que acelerar essa produção, através de cada um de nós, dentro do nosso serviço, do nosso propósito e, quiçá, da nossa missão, dentro de uma coisa muito maior, do qual ele, na verdade, é apenas o regente. Mas se você não sabe ler uma partitura, se você não sabe tocar nenhum instrumento, então, pelo menos, tenha sensibilidade para ter a distinção entre o que é uma música boa daquilo que é um lixo e que já está no depósito e que não serve para mais nada. Nós estamos vivendo de muito lixo. Nós estamos vivendo do depósito de algumas coisas que já estão lá e que aquilo para nós tem um significado tão grande que sem aquilo não tem sentido a nossa vida. E isso foge um pouco daquilo que ele veio fazer. Eu não vejo esperança para uma humanidade como um todo se ela não tiver uma irmandade, se ela não for fraterna. A fraternidade, ela vai nos aproximar de tal maneira que todos nós vamos nos sentir um. E nesse um haverá a igualdade. E nessa igualdade todos nós receberemos o prêmio maior. Esse prêmio maior é a liberdade. Todos nós estamos aqui por ela. Hoje nós lutamos pela liberdade. Nós não queremos ser prisioneiros numa teia de aranha que foi costurada através da ilusão por aqueles que ambicionaram a tomar esse planeta e dizerem, ele é meu. Não, esse planeta não tem dono a não ser o Criador. O Criador tem um plano divino sideral e a Terra faz parte desse plano divino.
ele não pode ser considerado apenas o eu como uma forma de expressão do ego, aonde eu possuo, porque ninguém possui absolutamente nada. E a única coisa que nós temos certeza, eu acho que o meu tempo já está terminando, né? Conclua a frase e depois eu me expresso. Que nós temos certeza, da qual ele fala sempre para nós todos, e você é testemunha disso, que a única certeza absoluta que nós temos em nosso percurso é que o tempo urge. O tempo urge. O tempo urge. E a gente continua fazendo dele um sonho eterno. Sim, a eternidade faz parte da nossa realidade. Mas não nesse momento, onde nós estamos aqui para nos desenvolver, para nos evoluir, para que nós possamos continuar esse desenvolvimento e essa evolução espiritual através da nossa centelha divina, da nossa criação da mônada, seja aqui ou em outros mundos. Como o Mestre Jesus já disse, o meu Pai tem muitas moradas. A nossa evolução ela pode se dar em qualquer lugar do universo, a continuidade. Mas hoje, ela é aqui. O instante momento nosso é aqui. Portanto, façamos e trabalhamos esse momento com a maior disciplina, com a maior determinação, com ordem, com ritmo, com diplomacia e manifestação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas verbalizações e principalmente das nossas ações e atitudes nesse momento e nesse instante real que vivemos. Eu agradeço o convite, Valquíria. Foi um prazer estar com você e acredito que nós estaremos ainda semana que vem juntos. Eu quero que todos nós que estivemos hoje aqui recebendo essas influências do Mestre e do Conde Saint-Germain, tenhamos um bom final de quinta-feira, o início de final de semana maravilhoso, com muito carinho, com muitos amigos, um sábado fraternal, cheio de amor, cheio de paz. Adentramos o domingo com luz, com saúde e a semana seja com muita proteção, com muito trabalho e iluminada para todos nós. Nos vemos a semana que vem e gratidão, Valquíria, por você estar aqui conosco hoje. A nossa gratidão é recíproca. E você nos deixou muito emocionados, tá? E assim, nossa profunda reverência pelo seu trabalho e por você trazer um pouco mais do Mestre, trazer o Mestre para mais perto do nosso coração, recordar esse ser extraordinário que é a pessoa de Saint-Germain. Gratidão. Eu aguardo você a semana que vem com muito amor aqui para a gente estar ajudando a Carmen nessa missão, né? Dela, Missão Egito. E, assim, um beijo no coração, Bueno. A gente sempre teve respeito pelas palestras, mas essa do Saint-Germain hoje desbancou todas as outras. Meu Deus do céu, eu sou suspeita. Eu pus até a camiseta de Shasta em homenagem à sua palestra, viu? Em reverência ao grande mestre. Deus te abençoe muito na sua missão, viu, Bueno? Gratidão. Você é uma peça muito importante das nossas evoluções. A gente está aqui para servir, Valquíria. O nosso prazer em estar aqui nesse momento é servir. É servir os propósitos da luz. É servir. Eu é que agradeço o convite de estar aqui, falando um pouquinho do nosso querido e amado mestre na visão do Conde, né? Porque a gente conhece tantas outras vidas do mestre. A gente falou de São José, a gente às vezes fala de Colombo, fala do Prince Ben, fala do Shakespeare, e tem outras vidas, né, que a gente desconhece do mestre. Mas a altura do Conde e o enigma que o Conde, e ele assumindo, né, o nome dessa última encarnação, nos traz assim um propósito maior do que é a nossa vida aqui, nesse instante, nesse momento presente que nós estamos vivendo aqui na Terra. Eu aqui agradeço e eu sou um servidor da luz. Gratidão, família Pax, pela sintonia. Amanhã estaremos aqui com a Célia de Marco. Beijo no coração. Gratidão, Bueno. Profunda gratidão. Namastê, família Pax.